Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast na mesa. É nessa mesa aqui que você se alimenta da palavra do Senhor. E hoje não poderia ser diferente. Nós temos um convidado muito especial que vai falar de um assunto muito importante para nós que somos cristãos. Então, sem mais delongas, pega a sua xícara, já pega seu caderno, seu papel, sua caneta para agendar aquilo que nós vamos falar aqui. Então, vamos com a gente em mais um episódio do nosso podcast na mesa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui nessa mesa com a gente. Nós temos essa tela aí, mas ela não nos limita, ela nos aproxima. Então, acredito que você já está aí acomodado, né, no seu sofá, na sua mesa, tomando o seu chá, o seu leite quente, o seu café. Nós, graças a Deus, estamos com um café aqui abençoado. E hoje o papo vai ser muito legal, vai ser um papo muito bacana. Eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Então, já não perde tempo. Já começa a curtir essa publicação, já começa a colocar no comentário qual é a sua expectativa da palavra que o pastor Leandro Canete vai trazer aqui pra gente. E já começa a marcar outras pessoas, dispara aviãozinho aí, chama o pessoal, fala, ó, tá começando um episódio muito bacana aqui, as meninas vão trazer uma palavra direcionada aqui da parte do Senhor, para que a gente venha trazer o máximo de pessoas para escutar essa palavra e ser edificado pelo Senhor. E, gente, algo muito importante, segue, você já tá seguindo essa página, você já tá inscrito, porque assim, nós olhamos lá que 68% das pessoas, pastor, que está assistindo esses episódios, não segue nossa página, não é inscrito. E é muito importante, é rapidinho, vai lá, se inscreve, coloca lá, ativa o sininho, que isso ajuda esse conteúdo ser relevante e o YouTube entregar para mais pessoas. Ok, pessoal? Então vamos lá que esse papo hoje vai ser muito bacana. Estamos aqui com o pastor Leandro Canete. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Alegria minha. Que bênção trazer ele aqui, gente. A gente sabe que a agenda dele é apertada, mas que ele é um homem muito dedicado à obra do Senhor e ele tem encargo por trazer a palavra, então para a gente está sendo uma honra muito grande. Então, para quem não conhece, o pastor Leandro Canete, ele é o pastor sênior da Casa Church. Ele é casado com a pastora Tânia, que está convocada a aparecer nessa mesa aqui. Ela está correndo, mas está convocada a aparecer nessa mesa aqui. Ele é formado em teologia, ele é psicanalista, tem pós-graduação em psicologia. Ele é pai de 3 filhos maravilhosos, que é a Emily, o Azaf e a Liz. Pensa num trio lindo, viu? Glória a Deus para a vida dessas crianças, né? Já estão tudo grande, mas graças a Deus. E hoje ele veio trazer aqui um tema muito pertinente, muito importante, que é para desmistificar muitas coisas que estão sendo engano na vida de nós, igreja, né? Que é a respeito da verdadeira espiritualidade, pastor. Amém. Então vamos lá que hoje esse tema, né, vai ser muito pertinente e importante para a gente. Pastor, fica à vontade. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês. Amém. E é sempre um privilégio muito grande, né? Estarmos conversando sobre Cristo, falando sobre o reino de Deus. Isso é muito importante. Então eu me sinto à vontade aqui, porque o assunto é o assunto do dia a dia, né? É o assunto da nossa vida. E vamos comentar sobre essa verdadeira espiritualidade. Porque se existe uma verdadeira, existe uma falsa também, não é? E eu acho que temos que partir do princípio que nós temos um manual. E esse manual é as Escrituras, é a palavra de Deus. Então não há nada para nós, não houve nunca em nenhum tempo e nem há hoje nada fora da palavra de Deus. Nada que venha de Deus está fora da sua palavra, né? Muitas pessoas hoje comentam sobre profecias, revelações, e não há nenhuma profecia, nenhuma revelação que já não esteja revelado na sua palavra. Então, a confusão muito grande hoje sobre uma verdadeira espiritualidade começa exatamente na falta de entendimento, na falta de compromisso com a palavra. Paul Washer fala algo muito interessante, que o falso profeta é o castigo do falso crente. Essa é forte, hein? Né? Então, o falso profeta, ele só existe por causa do falso crente. Quem é o falso crente? É aquele que não tem compromisso com a palavra, não busca conhecer a palavra, e o povo perece exatamente por falta de conhecimento. Então nós vamos abordar aí essa verdadeira espiritualidade, entender um pouquinho sobre isso. Né? Verdade. E a gente vê que as pessoas hoje em dia,
elas se sentem super crentes só por ir no domingo na igreja, né, pastor? Tá lá no domingo, olha, não falta um domingo, eu tô lá em todos, eu tô na célula, eu tô no GC, eu tô no discipulado, né? E só que não tem vida com Deus, né? Durante a semana, essa chama vai se apagando, na segunda-feira já aparece um desafio no trabalho, a pessoa já não sabe como lidar, já esqueceu da pregação de ontem, né? O maná de ontem já foi, e a pessoa não tem esse entendimento de que quando nós somos pequenos, nossos pais é que nos nutrem, né? Traz o mantimento, mas quando a gente começa a crescer e amadurecer, a gente tem que providenciar nosso próprio Sim. mantimento, nossa própria feijoada do dia, né? Para que venha nutrir a gente naquele momento. Mas as pessoas acabam achando que só de estar no domingo já é o suficiente, e aí cai nesses enganos, né, professor? O pessoal aprendeu a servir a Deus de forma mecânica. É isso que é ruim. Cumprindo apenas rituais, né? Um exemplo, e nós aprendemos muitas coisas que não condiz com as escrituras, e não é por má intenção. Talvez quem nos ensinou tinha boa intenção, né? Mas eu volto a falar, a verdadeira espiritualidade é aquilo que é revelado na palavra. Então, um exemplo, no domingo é o culto, é um momento com Deus, tal, e na segunda-feira? Como que você vai ser espiritual na segunda? E na segunda-feira? Quer ver uma coisa que eu não concordo, e talvez muita gente vai discordar de mim aqui? Eu não tenho problema com isso, mas essa separação do que é secular e sagrado, né? Então, em tudo isso nós ouvimos isso. Música secular e sagrado, a vida secular e sagrada. O que é uma vida sagrada para muitas pessoas? Ser um missionário, ser um pastor, viver da obra, não é isso? Quantas vezes você não ouviu isso? Eu vou deixar o meu trabalho para viver da obra, não é? Não, eu vou abrir mão de tudo e viver da obra. Sim. É como se isso fosse, assim, o máximo da espiritualidade. Mas, na verdade, será que você não vai ser o pastor na sua empresa? Você não vai ser o missionário onde você trabalha? Exatamente. Na vida do cristão não existe secular. Na vida do cristão tudo é para a glória de Deus. Então o seu trabalho é para a glória de Deus, a educação dos seus filhos, a sua casa, você como esposa, né, o marido, enfim, a vida do cristão, num todo. Então o Deus de domingo é o Deus da segunda, é o Deus da semana toda, é o Deus do mês todo, né? Não é um momento que nós nos encontramos com Deus em um prédio, nós vivemos na presença dele. Então, essa questão do sagrado, muitas vezes a igreja entendeu de uma forma muito errada, Sim. achando que servir a Deus é exatamente fazer coisas na igreja, quando na verdade o servir a Deus fala sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? As coisas simples do dia a dia. Sim. É exatamente isso. Uma vida dedicada, né? Pode falar, Dani. Não tá querendo falar. Fala, Dani. Fala, Dani. Fala, Pode Dani. falar, A Dani Dani. tá... Gente, ela tá um pouquinho diferente hoje, porque ela completou 30 anos ontem, Meu gente. Oh, Jesus. Meu Deus, então Eu ela não já fui chamado, hein, pra festa. Então, pastor, virou essa chavinha, a Dani tá sentindo um pouquinho mais o peso aí, tá um pouquinho mais preocupada hoje, mas ela vai engrenar, gente. Calma que ela tá assimilando essa idade ainda, calma. Jesus começou com 30, Então, tá no começo Dani, ainda. Aleluia. Dani, total. Tô preocupada, vai dar certo. E isso que o senhor passou agora é verdade. As pessoas, elas têm acha que na igreja, visto a capa de crente, sou crente lá, saio da igreja, visto a capa agora, eu sou uma outra pessoa na empresa, eu sou uma outra pessoa com os meus amigos, eu sou uma outra pessoa na minha casa, e ela não entende que ela tem uma identidade. E o chamado é fazer discípulos, né? Olha o que Jesus falou, vocês serão as minhas testemunhas. Então, a nossa vida deve testemunhar Cristo. Jesus falou assim, vocês vão fazer discípulos. Discípulos, bom, eu sou pastor e eu não faço discípulos de cima do púlpito, apenas pregando a palavra. O discípulo é o aluno. Sobre isso, né, que a gente tem que assumir essa responsabilidade nossa espiritual, né, que a gente tem muito essa tendência de querer terceirizar a responsabilidade para o outro, né, e não, cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida, no contexto geral, e pelas nossas decisões, e pela nossa vida espiritual também. Eu sou responsável pela vida da Dani, se eu sei que a Dani está passando por algum problema, né, já começa por aí, a responsabilidade é minha. A partir do momento que eu estou sabendo que ela está com problema, eu tenho que ajudar ela de alguma forma, com um conselho, com uma oração, enfim. Exortando, talvez, né? Mas nós somos responsáveis uns pelos outros. A gente tem que parar de direcionar somente a um líder religioso isso, né?
Porque ninguém faz nada sozinho, né? Você vai ajudar ela sem anular a responsabilidade dela. Sem anular a né? responsabilidade dela. Exatamente. É muito importante isso. E até a questão de oração, né, pastor? Tem muita gente que tem um enfermo dentro de casa, aí tem que chamar o pastor, né? Eu tô com problema em casa, tem que chamar o pastor para orar. Gente, exerça o seu chamado dentro da sua casa também. Sim. Vai lá, você tem o Espírito Santo dentro de você, você já sabe, já foi direcionado na Bíblia o que você tem que fazer, vai orar, vai jejuar, toma. Não tem problema chamar o pastor, gente, tudo bem. Mas nem tudo é só o pastor, né? Mas, nós somos uma igreja, né? Vamos falar sobre os dons, então, nessa questão da verdadeira espiritualidade, porque eu acho que é muito importante. Sim, né? sim. Primeiro, entender algo, né? Os dons são dados para aquilo que é útil. O apóstolo Paulo falou isso à igreja de Coríntios. É dado para aquilo que é útil. Então, um exemplo. Deus, eu quero que o Senhor me use em cura. Está orando por quem, enfermo? Eu quero que o Senhor me use em cura. Eu quero ver pessoas curadas. Tudo bem. Qual é o enfermo que você está orando? Impondo as suas mãos. Aquele como é que chama aquele cara lá que usa uns dread no cabelo? Eu sei quem é. O cara, ele é muito usado também nessa questão de curas, milagres, né, sinais, enfim. E ele falou que quando ele começou a orar, ele orou por não sabe quantas pessoas por cura. E não aconteceu. E a mulher falou assim, vai orar de novo, no mercado, pelo amor de Deus, tô passando vergonha. Ninguém tá sendo curado. Ele falou, mas em algum momento, não tem nada a ver comigo, é com Deus. Perfeito. Algum momento vai acontecer. E aconteceu. Isso é muito importante, por quê? O porquê nós não oramos se o Senhor nos deu autoridade? Por causa do nosso ego. E se não curar? Vou passar vergonha. Exatamente. Então, olha só, é o nosso ego. Eu vou orar, a pessoa está enferma. E se não acontecer nada? Eu vou ficar envergonhado? Não. O Senhor mandou orar. Se vai acontecer ou não, é com Deus. Eu preciso só fazer a minha parte. Mas então, a respeito dos dons, para receber os dons, é necessário ser útil. Então, eu quero falar em línguas estranhas. Eu vejo lá no culto o pessoal orando, tal, né? Aqueles que são pentecostais e crêem nos dons. Tá, tudo bem. Você tem vida de oração? Porque não é sobre falar em línguas estranhas. As línguas estranhas edificam a própria pessoa, o falar em línguas. Então, é sobre uma vida de oração. Então, se você tem uma vida de oração, faz sentido você receber o dom, né, do falar em línguas. Se você não tem uma vida de oração, não faz sentido você falar em línguas, porque é uma oração através do Espírito. E aí, falando sobre verdadeira espiritualidade, então, vamos pensar assim, ó. Quando você fala, poxa, aquela pessoa é cheia de Deus, essa pessoa é usada por Deus, logo nós pensamos no quê? Quando a pessoa é cheia de Deus? Você olha para alguém e fala, essa pessoa é cheia de Deus, essa pessoa é usada por Deus. Humanamente, assim, o que nos leva a acreditar que uma pessoa é cheia de Deus? Eu que estou fazendo a pergunta agora. Quando ela fala muito de Deus, né? Você vê uma pessoa que fala muito de Deus, tudo é Deus, a gente parece que tem uma certa espiritualidade, né? A pessoa fala muito de Deus e tal. Tem gente que não consegue nem falar em português, só fala, já tem gente falando, né? Fala, nossa, esse é espiritual mesmo, né? Ou seja, dons. Então, geralmente, a nossa balança para ver se alguém é cheio de Deus é através dos dons que essa pessoa manifesta. Geralmente é isso. Sim. Enfim, você vê uma pessoa profetizando. Você fala, poxa, cheio do Espírito Santo, falando em línguas e tal. São dons espirituais. Mas, na verdade, esse não é o meio para saber se uma pessoa realmente tem Deus, sabia? Não é os dons. Porque a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Não volta atrás. Deus deu o dom, ele não toma. Então alguém pode estar com uma mentalidade totalmente fora e ainda exercendo dons. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Olha só. Né? Vamos ler o texto aqui. Vai, pastor, porque agora você me deixou curiosa a respeito disso. Tem muitas, né, pessoas que falam, não, olha, se você tiver uma vida de pecado, o dom que Deus te deu, ele te tira. Não tem como. Né? Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uau. Romanos 11, 29. O que é irrevogável? É aquilo que não pode anular, não pode voltar atrás. Então é irrevogável. Talvez a pessoa começou bem, ela recebeu, ela serviu, ela fez de forma genuína, mas ela se perdeu no caminho. Mas o dom não se perdeu no caminho. Entendi. E tem pessoas que recebem, acaba tendo um tipo de bloqueio, né, pastor? Eu falo pela minha vida espiritual mesmo, né? Eu demorei muito para receber o batismo no Espírito Santo justamente por um bloqueio de uma palavra, um líder religioso que me falou na época.
Estava tendo um retiro de carnaval e muitas pessoas recebendo, né, o Espírito Santo, falando em línguas e eu nada, né? E eu queria muito, mas não estava acontecendo, né? Não sei, não estava acontecendo. E aí esse pastor chegou em mim e falou assim: tem algum problema em você? Você está com algum problema? Você tem algum Confessa pecado? aí. Você está com algum pecado? Vai te ouvir. Alguma Você coisa está com algum travando. pecado e o Espírito Santo não te quer. Meu Deus. Aquilo Misericórdia. ficou tão assim, fixado dentro de mim, o Espírito Santo de Deus não me quer, eu tenho algum Misericórdia. problema, eu tenho algum erro, ele não me quer. Que aquilo perdurou minha vida, nossa, arrastou até, vamos colocar, uns 10 anos atrás. Porque eu sou cristã desde os meus 6 anos de idade, isso aconteceu, eu devia ter uns 14. Então, para pensar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa fala uma palavra, você não vai na Bíblia buscar isso aí. se realmente aquilo faz sentido, e aí você acredita naquilo e você acaba sendo bloqueado de receber mais de Deus através disso. Sim, voltando ao tema, a verdadeira espiritualidade está centralizada nas Escrituras. Não tem outro meio. Então, toda dúvida eu tenho uma resposta nas Escrituras. Um exemplo, nossos amigos evangélicos tradicionais, que não manifestam dons porque não buscam. Por mais que, muitas vezes, na caminhada, Deus usa com dons e talvez nem percebe, né? Mas, enfim, são salvos, porque eles são salvos em Cristo Jesus. E o ter dons não significa que a pessoa é aprovada, não significa que a pessoa é salva. Eu vou ler aqui o versículo para você entender. Mateus 7, 22. Esse texto aqui, de verdade, me causa muito temor. Muito temor. Não tem como ler esse texto e não ter temor. Olha só isso. Muitos naquele dia hão de dizer-me, quem está falando isso é Jesus. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Alguém que profetiza está falando isso, alguém que profetizou sobre vidas. E aconteceu, e houve um mover. Não temos nós profetizado em teu nome? Olha só a segurança dessa pessoa falando com ele. E em teu nome não expelimos demônios? Não é por nada. Você vê alguém expulsando demônio, você fala, esse camarada é cheio. É verdade. Esse homem. Não, poxa vida. O demônio todo, a pessoa toda torta lá e tal, e o demônio saindo, a pessoa sendo liberta, recebendo Cristo. É algo lindo, maravilhoso. E aqui está. Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então aqui nós entendemos o quê? Que os dons, eles não dão a garantia, na verdade a garantia, o penhor é o Espírito Santo. E os dons, a pessoa manifestar dons, não dá essa garantia de salvação. Porque nesse caso Jesus está falando com pessoas que não eram salvas. Apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Ou seja, eles manifestam dons porque eles receberam e os dons são irrevogáveis. Eles manifestam de uma forma que não glorifica a Deus, talvez para o próprio benefício. Um dia eu passei em frente de um lugar e tinha uma faixa escrito, aqui está o homem que jejuou 40 dias. É usado em todos os dons. Falei, meu Deus, só não tinha lugar para Jesus na faixa, né? Exaltou tanto camarada. Então, mas infelizmente isso acaba enganando muito as pessoas vão atrás desse mover. Volto a falar, eu creio nos dons espirituais. De forma genuína, de forma séria. Porque o próprio Cristo está dizendo, muitos fizeram no nome dele e no nome dele acontece. Não tem a ver comigo. Você orou, alguém foi curado, não tem a ver com você. Tem a ver com a autoridade do nome dele, o propósito dele, né? Então, naquele dia, muitos não estarão com Cristo, mesmo manifestando dons aqui na terra. Meu Deus. Então, qual é a verdadeira espiritualidade? Como eu sei se alguém é cheio do Espírito Santo? Porque agora causou um pouco de confusão aí, né? E aí, como fica, né? E na verdade, nós conhecemos alguém cheio do Espírito Santo, e eu vou ler aqui, através do fruto do Espírito. Eu ia perguntar sobre o fruto agora. Porque o fruto é de quem? Sustenta o dom. Do Espírito, exatamente. Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só o que diz, contra estas coisas não há lei. Então aqui nós encontramos uma aprovação para a vida com Deus. Contra estas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito na vida de uma pessoa
é o medidor, né? É realmente o que aponta para uma vida com Deus. E não apenas os dons. E outra, tem muitas pessoas, como acredito vocês, nós e tantos outros, que manifestam dons espirituais, e nós precisamos dessas ferramentas em nossas vidas, e está tudo bem, são salvas, o dom vem do Senhor. Agora, entender que tem muitos que já estão desviados, mas o dom é irrevogável. Eles continuam usando o nome de Deus, quando Deus, na verdade, não mandou usar o nome dele. Forte isso, hein? É muito forte isso. É igual eu tinha lido um versículo também, que é Mateus 15, no versículo 8. Deixa eu ver aqui. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, que depois fala de adoração, né? Mas eu entendo que seja basicamente isso. São pessoas que falam muito de Deus, mas Isso aí. o coração não tem nada de Deus. A pessoa só tá aquela capa, aquela, né? Aquela nuvem, né? Que está pairando ali para tentar demonstrar uma imagem que não é real, né? E aí, quando de fato acontece uma situação, os frutos, cadê, né? Eles não aparecem. Isso pode escandalizar, mas tem gente que está entregando a oferta, sai dali, vai e mata o irmão. Abel e Caim. Os dois não estavam oferecendo seu culto a Deus, a sua oferta a Deus? Então, os dois oferecendo algo para Deus. Mas Caim, quando percebeu que o irmão ofereceu algo que agradou, ele tem ira e ele vai e mata o seu irmão. Então é exatamente isso. Honra com os lábios, mas e a intenção do coração? As nossas obras vão passar pelo fogo, né? Podemos enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. E eu acho que isso deve nos causar temor. As nossas obras passarão pelo fogo. Tudo que eu fiz em nome de Jesus, que não era para a glória dele, era para a minha, isso não vai ter proveito algum. Então a questão não é se as pessoas nos reconhecem, é se Cristo nos reconhece, porque é Ele que conhece o nosso coração. E eu vejo que as pessoas também têm um pouco de dificuldade, talvez, nessa oração, de fluir nos dons, pela questão de condenação, de olhar para si própria, né? Esquece que está fazendo algo no nome de Cristo, né? Então a pessoa, igual o pastor falou, tem vergonha de às vezes não acontecer uma cura naquele momento, enfim. Ou se não olha para si próprio, mas quem sou eu, né? E o diabo usa muito disso também, né? Eu já aconteceu de uma situação também num encontro com Deus, que eu estava servindo e uma pessoa manifestar na minha frente, né? E aquilo, eu ouvia claramente Satanás falando assim, você vai fazer o quê? Quem é você para querer orar por essa pessoa? Quem é você para impor a mão? Olha para você. Aí já começou a lançar um monte de seta, né? Olha para você, olha quem você é, olha. E aí nisso ele, não, mas não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com ele, não é no meu nome. Realmente, eu sou falha, eu sou pecadora, eu sou uma pessoa que não deveria nem estar aqui, mas é no nome dele. E foi? Pronto. Foi lá? Lógico. Então, é sobre ele, não tem nada a ver com a gente. Glória a Então, Deus. quando a pessoa usa o nome de Cristo para querer se exaltar, para querer ganhar algum mérito, meu Deus. A religiosidade nos leva a isso, né? Procurar o pastor, procurar o presbítero. Não que seja errado, os pastores estão ali para isso, para apacentar, ensinar, direcionar, caminhar junto, amém. Mas entender que o mesmo Espírito que habita na vida de um pastor, presbítero, líder, seja qual o título for, é o mesmo que habita na vida de todos que aceitaram a Cristo. Não tem diferença, não tem uma unção maior. Eu falo assim, lá na igreja eu falo sobre isso, o para que serve, os títulos, é uma vocação, é um chamado, mas para que serve? Para a organização. Organizar a obra. E aí há um chamado ministerial, é algo muito importante, uma vocação, né, ministerial. Uns são chamados para pastores, doutores, mestres, enfim. Mas isso é para a organização. Não é uma questão de hierarquia, de quem pode fazer mais, é mais importante, é mais ungido. Não existe isso. Todos nós carregamos o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Então, é importante entender a nossa identidade em Cristo. Eu realmente não sou ninguém, mas o Espírito Santo habita em mim. E ele habitando em mim, eu não vou ter prazer no pecado. Automaticamente eu vou procurar ter uma vida santa. Se eu errar, eu entendo que o erro não é o meu lugar. Eu vou me arrepender. Isso deve causar incômodo em mim. Porque se você peca e isso não causa nada, nenhum sentimento de incômodo, nenhum desconforto, tem algo muito errado aí.
É necessário rever a fé. Porque o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Né? Ele tem ciúmes. Ele não quer nos dividir, não é verdade? É muito forte isso. Então, entender que a nossa identidade em Cristo nos leva a realizar a obra dele. Não pela nossa força, mas no nome do Senhor. E o que o senhor acha assim, que tem impedido, nos dias de hoje, que a gente está vendo um avanço exponencial da igreja, né? Dos cristãos, vamos colocar aqui no Brasil. Mas a gente não tem visto tanto avanço, digamos assim, a gente vê de dons fluindo, de coisas acontecendo como deveria, né? O que o senhor acha que está acontecendo com a igreja? A igreja está só inflando, no sentido de estar crescendo muito o número de cristãos, porque virou como se fosse uma modinha, ou as pessoas não entenderam, na verdade, para que foram chamados, qual que é realmente a nossa função do ID, igual o senhor falou, fazer discípulos, enfim, né? O que você acha? Qual que está sendo o engano do povo, do cristão hoje em dia? Não vamos generalizar, Sim. né? Claro, não vamos generalizar, mas eu acredito que é exatamente a falta de conhecimento. Qual que é o nosso modelo? Quem nós seguimos? Os passos de quem nós vamos imitar? Então, tem muitas pessoas frequentando a igreja, ainda mais nesse tempo. É o tempo da depressão, da ansiedade. E a igreja faz muito bem. Claro, uma palavra de conforto, uma oração, uma busca. Então, muitas pessoas estão indo buscar para si. Eu vou buscar em favor da minha vida, da minha família. Tudo bem, não está errado. É o caminho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que pessoas estão sendo alcançadas, estão frequentando, mas elas precisam entender que elas são chamadas por Deus. E aquilo que Deus coloca na tua vida é para ser derramado na vida do outro. Então, talvez é aquele momento que as pessoas estão buscando para si, mas é necessário mudar de fase. É necessário receber algo para oferecer algo. Transbordar para alcançar aqueles que estão ao redor. É essa mentalidade, né? E aí, pastor, como deve ser a igreja? Porque hoje nós temos tantos modelos de igreja, não é? Alguém já perguntou para mim, pastor, que igreja que você segue? Qual que é o modelo? E nós temos amizade com muitas pessoas, e eu falo assim, o nosso modelo, até o nome da igreja é por esse motivo. É a igreja primitiva. Eu acho que o modelo de toda a igreja deve ser o modelo da igreja primitiva. Poxa, a igreja primitiva foi pastoreada pelos apóstolos, que foram os discípulos de Jesus. Eles aprenderam direto da fonte. E quando você olha para a vida deles, é muito diferente do que muitas vezes é pregado hoje. Se você pega lá Atos 2, vamos ler aqui. Então, verdadeira espiritualidade. Vamos pegar a verdadeira igreja. Não é? Atos 2, 42. Então, o nosso modelo de igreja é exatamente a igreja primitiva. É quando nós implantamos a igreja, porque a igreja é de Cristo, sim, nós só estamos. Imagine, nós estamos hoje, amanhã não estamos mais. Nós estamos construindo para que a obra continue. Talvez o teu filho, não sei se o meu, porque a igreja não é uma empresa que passa de pai para filho, né? É sobre um chamado de Deus. Então Deus está levantando, nós estamos investindo em crianças, nós estamos investindo na obra, porque a obra é do Senhor e ela vai continuar. E a igreja em si, né, o nome eu comentei, é exatamente por isso. Casa Church. Church é a igreja, muito usado hoje. E o casa, porque eu acredito que, assim como na igreja primitiva, como a verdadeira espiritualidade, é a sua casa ser a igreja também. Não é a igreja domingo, é a igreja eu, minha família, nós, nossa casa. Né? Olha só, Atos. Então, a igreja que mais experimentou milagres foi essa igreja. A igreja que mais experimentou a unção de Deus foi essa igreja. Como que eles viviam? Atos 2:42. Pode ler aí, irmã? Lê, consegue? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o ensino. É exatamente isso. Então, eles buscavam na palavra. Eles aprendiam, os apóstolos aprenderam com Cristo. E os membros da igreja primitiva estavam aprendendo com os apóstolos. Estava sendo passado. Então eles perseveravam em aprender a palavra, conhecer a palavra. Comunhão, vai lá. No partir do pão e nas orações.
e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Olha só que interessante isso. Diariamente. Diariamente. Ou seja, qual era o cotidiano da igreja primitiva? A igreja aprovada por Jesus, a igreja pastoreada pelos apóstolos, que deve ser o modelo de todas as igrejas, independente da placa, do nome. Deve ser o nosso modelo de igreja. Então, diariamente, eles estavam perseverando naquilo que aprenderam, eles estavam também no templo, nós vamos também à igreja, no templo, está tudo certo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso fala sobre o momento de mesa. Cristo é revelado na mesa. Cristo é revelado na comunhão. Então, os cristãos da igreja primitiva, eles tinham um momento de mesa. Sabe, é algo muito triste hoje, quando você escuta o filho de um pastor, de um obreiro, um diácono, isso acontece muito, falando assim: eu não quero ir para a igreja. Não, eu não quero, na igreja não. Aí eu fico pensando, o que essa criança, adolescente, jovem, escuta no momento de mesa na sua casa? O que os pais que são obreiros falam sobre a igreja? Porque não é normal. Um filho que vê o prazer no pai e na mãe servir a Deus, congregar, fazer a obra, ele vai ter a alegria de estar também. Agora, se ele vê um pai e uma mãe ferido, falando de todo mundo, falando mal, como ele vai ter prazer na obra do Senhor? Então, quem a nossa mesa tem revelado? Né? A igreja primitiva tinha momento de mesa. O momento de mesa não era para falar da igreja A, da igreja B, o que aconteceu, não. Era para exaltar a Cristo. É exatamente esse momento onde nós procuramos exaltar a Cristo, aprender juntos, louvar o nome dele. Eu não vou louvar porque aí estraga o podcast, né? Mas se vocês louvam aí, tá tudo bem. Mas o momento de mesa revela Jesus. E aí a pergunta é, quem nossa mesa tem revelado? As nossas reuniões revelam quem? Mostra o quê? O que nós carregamos. E nós vamos entregar aquilo que nós carregamos. Então, assim, muitas vezes é necessário mudar de mesa. Eu tenho comigo, se a mesa não revela Cristo, eu não quero fazer parte. Se Deus me direcionar, eu vou conversar, vou falar, procurar ajudar de alguma forma, mas se a mesa não revela Cristo, não faz sentido para mim. Então, nós perdemos isso. Nós focamos muito no púlpito, no pregador, e esquecemos da comunhão, do momento de mesa, né? E então isso faz toda a diferença. A igreja primitiva, ela vivia assim, de casa em casa, no bom sentido, no partir do pão. Então, é tão espiritual isso, um cafezinho, um pão caseiro, aquele, né, pão caseiro quentinho, uma manteiga. É tão espiritual isso, e o momento em si de mesa, onde o Senhor se faz presente. A igreja primitiva vivia dessa forma. Então, era uma vida tão simples. Por que o pessoal complica tanto hoje? Aí hoje, muitas igrejas falam, não, a nossa é a verdadeira. Tem alguém ainda que diz assim, fora da nossa igreja não tem salvação. Conheço algumas. E aí você olha a igreja, ela foi fundada faz 100 anos. Eu falei, quem morreu antes? Então, nem os apóstolos, ninguém. É um absurdo, mas o porquê as pessoas caem nessa? Porque não lê as escrituras. Porque não sabem a verdade. Salvação está em Cristo, não está numa placa de igreja. E outra, Jesus, ele não está preso a nenhuma placa de igreja, ele não é propriedade de nenhuma religião, ele é o Senhor, né? Então, é claro, nós vamos congregar em uma igreja bíblica, né? Tem aquela frase bem conhecida, congregue em uma igreja mais próximo da sua Bíblia. Não é da sua casa, né? É da sua Bíblia. Então, a vida dos cristãos, naquela época, quando Jesus ressuscitou, teve a sua ascensão, era uma vida simples.
onde Cristo era o centro, onde a conversa era Cristo, onde o prazer era anunciar, onde eles tinham prazer em testemunhar. A chegar o ponto dos apóstolos apanharem em praça pública. E aí você fala, vai desanimar agora. Pensou você apanhar por causa de Jesus? Ser envergonhada no meio da praça lá, juntar uns 5 e dar uma surra, porque você está com a camisa na mesa, você serve a Cristo. Aí alguém olha e fala, agora para, agora desanima. Aí os apóstolos diziam assim, nós não somos dignos de tomar essa surra. Olha só, meu Deus. Por carregar o nome dele. Nós não somos dignos. Então, o que fortalecia eles? O momento de mesa. A comunhão que eles tinham. Tudo em comum. O que é o tudo em comum? A gente não tem tudo em comum, um é diferente do outro, né? Bom, você é casado e sabe, não é? Você vai casar, Vou. é noiva? Mas ainda não casei. Aí varão. Mas já tô vendo. Como que é o nome do varão? Natan. É o Natan, conheço o Natan. Natan, vamos lá, meu irmão. Espera muito não. Deus vai preparando no caminho, viu? Aleluia. Então, assim, você vive dentro da casa com poucas pessoas e você já vê como um é diferente do outro. Mas o que era tudo em comum? Cristo. Cristo. É isso. O que nos une é Cristo. Eu não tenho que pensar totalmente igual você. Não. Talvez você goste de uma coisa ou outra, de uma comida ou outra. Está tudo bem. É individualidade de cada um. O que nós precisamos é estar em Cristo. É isso que nos une. E a mesa deve revelar Cristo. E Cristo é revelado na mesa. Tem a história dos 2 discípulos, né, no caminho de Emaús. Os 2 discípulos, eles estavam no 3º dia da morte de Jesus, né? Saíram de Jerusalém, que foi onde aconteceu todas as coisas, a prisão de Jesus, a morte dele. Esses discípulos no 3º dia, eles estavam desanimados. Eles estavam voltando para Emaús, que era a aldeia onde eles moravam. No caminho, eles estavam murmurando, discutindo. Cristo começa a caminhar com eles não percebem que é Cristo. É interessante isso, né? O próprio Cristo começou a caminhar com eles. E o motivo da murmuração fez com que eles não percebessem que era Cristo. Muitas vezes, na murmuração das nossas lutas, nós não percebemos que Cristo está presente. Nós aprendemos muito com esse texto. Nossa. E até falar algo aqui, para você que gosta de murmurar, para tomar cuidado, porque a murmuração, ela é para o diabo o que o louvor é para Deus. Meu Deus. Forte, hein? Enquanto você murmura no caminho, você não reconhece a presença de Cristo, porque você está exaltando o inimigo. Bom, Jesus caminhou com eles. Estrada de Emaús, nós conhecemos a história. Cristo tentou entrar na conversa, ele tentou entrar no problema, né? O problema era Cristo não ressuscitou. Aí Cristo vem e fala, do que vocês estão conversando aí? Então muitas vezes Jesus, ele vem para nos ajudar, mas nós não reconhecemos ele por causa da murmuração. Eu sei que aqui não acontece isso, mas tem lugar, né, que pode... tem lugar que pode acontecer. Enfim, eles estavam falando sobre teologia no caminho, que eram os acontecimentos, sobre Jesus, a morte, a ressurreição. Jesus tentou entrar na conversa, eles deram uma dura em Cristo. Alguém falou, só você é forasteiro aqui, peregrino, não sabe o que tem acontecido. Jesus, varão, poderoso em obras. Que ousadia, né? Ele morreu, ele falou que no 3º dia ele ia ressuscitar, e hoje é o 3º dia, e nada aconteceu. Era o 3º dia ainda. Imagina ele lá ouvindo isso, né? Ansiedade. Muitas vezes a gente reclama dentro do prazo. Era o 3º dia ainda. E eles já estavam voltando, desanimados. Nós nos esquecemos que o relógio de Deus não é o nosso relógio. Que a agenda de Deus não é a nossa agenda. E muitas vezes Deus não vai fazer do nosso jeito, exatamente para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Amém. Ele entra em uma outra porta que você não esperava, para mostrar que é Ele que faz. Aí você fala, eu esperei tanto aqui, não aconteceu. Aí Ele vem e fala, mas eu estou aqui. E Ele faz. Né? Então, eles não reconheceram Cristo no caminho. E a Bíblia diz que, quando chegou na aldeia, Jesus fez com quem ia continuar a sua caminhada. Já era tardezinha, estava escurecendo. E os discípulos disseram assim, fica conosco. E eles reforçaram esse pedido. É como que se eles estavam pedindo e Jesus continuasse andando. Fique conosco, já é tarde, né? Entre. E então Jesus veio. Aí nós aprendemos algo. Jesus só vai fazer parte de alguma área da nossa vida se convidarmos Ele.
nós precisamos convidar ele para a nossa mesa. Ou ele não vai fazer parte. Apocalipse, né? Se eu não me engano, 3:20. Depois confirma aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tem que abrir a porta. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tem uma igreja, Laodiceia, que é exatamente esse texto. Jesus estava do lado de fora da igreja batendo na porta. Mas vocês não estão me adorando aí? Eu ainda não eu ainda não tive liberdade de participar. Então ele está do lado de fora pedindo para entrar. Então nós precisamos convidar Cristo para a nossa mesa. E o maravilhoso nessa passagem é que eles não reconheceram Jesus no caminho, eles não reconheceram Jesus enquanto falavam sobre os acontecimentos, e no momento de mesa, no momento de partir o pão, eles reconheceram que era Cristo. Forte demais isso, hein? Essa é a verdadeira espiritualidade. O dia a dia, o cotidiano, a vida com Deus, a vida em comunhão, o momento de mesa. Às vezes a gente não valoriza, né? Isso. O pastor, o senhor falou sobre murmuração, né? Às vezes a gente vai lá, ora e fala assim, Deus, eu preciso de uma resposta. Sai da oração, o que eu faço? Murmuro. Às vezes Deus quer me dar a resposta. Mas eu, às vezes, não paro para ficar quieta, para ouvir o que ele vai me direcionar, né? Isso também me fez refletir sobre quando o senhor falou do dom, que nem o senhor falou da cura. Tem gente que fala que quer o dom da cura, mas por qual doente você está orando? Isso aí eu posso levar para os outros dons também? Claro. Por exemplo, eu tenho o dom de revelação, por exemplo. Sim. O que eu tenho que fazer para, tipo assim, praticar isso para que na hora certa Deus derrame sobre a minha vida esse dom tão precioso? Sim, e é interessante isso, seja profecia, seja revelação, a maneira de entregar é muito particular, né? Eu conheço pessoas de Deus que vai entregar algo que o Senhor falou e aí faz um barulhão e língua estranha e tal, e abraça, e roda. Tá tudo bem, é a personalidade da pessoa. Isso é sobre a personalidade dela. E eu conheço pessoas que vêm e falam no ouvido, abraça e fala, Deus mandou eu te falar isso. Tal. E é certeiro assim. Não tem como, né, falar que não é Deus. Então, o que nós precisamos é acreditar e entender que os dons é para servir e não para ser servido. Eu acho que esse é o ponto central dos dons. Eu não recebo dons para ser melhor, para ter reconhecimento, que infelizmente isso acontece muito. Não, mas eu revelo. Mas eu tenho o dom de profecia. É descarado assim. Parece que... O profeta está na casa. Profeta está na casa. Profeta na casa é boa. É ótimo. Não, e o duro é que a gente marca o culto e o Espírito Santo é obrigado a ir. Esse é o culto da revelação. Então, ou seja, Espírito Santo, nesse horário, meu irmão, tá aqui, não falta, é o culto. De você. Exatamente. Mas assim, a gente brinca, mas é sério, né? O que acontece é exatamente isso. Entender que tudo que o Senhor nos confia, como dons espirituais, que não é nosso, o Senhor nos confiou, deve ser para a glória do nome dele. Tudo é para a glória do nome dele. E nós precisamos pedir dons, porque assim nós vamos servir melhor a Cristo, através dessas ferramentas que o Senhor nos dá. Mas entender, o Senhor me deu uma palavra profética, é para edificar vidas, não é para auto me promover. O Senhor me deu uma revelação sobre uma situação, é para que, através dessa revelação, eu glorifique Cristo, eu consiga revelar Cristo naquela situação. Então tudo deve apontar para Cristo. Cristo é o centro das nossas vidas, né? Tudo deve apontar para Ele. Mário, às vezes a gente está aqui, né, e às vezes a gente fala, né, que o nosso dom não é para nós. Então, para que eu quero? Exatamente, é para o outro. É para o outro, eu não vou profetizar para mim mesmo, eu não vou jogar tudo para mim. Então, é sempre para o próximo. A gente tem que ter esse coração, né, essa intenção, porque o Senhor vai sondar. Então, o que eu quero entregar para Ele? É tudo sobre o nosso coração. E para Deus a gente não consegue mentir. A gente tem que ter um coração sincero quando a gente vai pedir os nossos dons, né? Ele conhece a intenção do coração. E tem gente que fica retendo também para si, né? Fica naquela situação de que recebe às vezes muito de Deus e às vezes fica inseguro, não tem uma ousadia, não tem, será, né? Será que eu falo? Será que é isso, né? Eu e a Dani, a gente teve uma experiência muito interessante, a gente nem era amiga nem nada, congregava na mesma igreja e tudo. E um dia eu começo a treta com Deus, eu orando,
para o Senhor de manhã e questionando coisas que eu precisava de uma resposta, se fazia sentido ou se não fazia sentido, enfim. E naquele dia, no final da tarde, a Dani não tinha meu contato no WhatsApp, ela me mandou mensagem no direct do Instagram. Uhum. E até ia ter uma conferência, algo na igreja, eu achei que era para me convidar para aquele evento, que ela estava trabalhando nesse evento. E não, era uma resposta que Deus tinha dado através da vida dela para mim. E ela falou que, né, quando Deus falou para ela falar essas palavras para mim, eu não sabia ainda se ela fazia isso ou não, né, Dani? Você falou assim, ai meu Deus, eu falo para ela, não falo, sim, né? E foi resposta adiado, né? Pontual de Deus através da vida dela, né? No final de tarde, no Instagram, no direct, não foi nada espalhafatoso, mas foi muito de Deus. Então, como o senhor falou, tem coisas, a gente às vezes complica demais, principalmente os dons, né? É tudo tão simples, né? O Espírito de Deus é simples, o Senhor, ele flui simples, a gente tem que parar de, né, misticismo, o porquê muita coisa, que é necessário, né, uma entonação de voz, o porquê que é necessário, nada contra, eu acho bonito, um terno, por que é necessário a gente colocar tantas coisas, sendo que a vida com Deus é simples? É simples, seguir a doutrina. Alguém já me perguntou, pastor, lá na igreja tem doutrina? Falei, tem, claro. Nossa doutrina é o ensinamento de Jesus. Porque aí que está, existe duas coisas. A doutrina de Deus e a doutrina dos homens. E Deus tem compromisso com o quê? Com a sua palavra. Eu, como pastor, Deus não tem compromisso com aquilo que eu falo, se isso não tiver base na sua palavra. Deus só vai ter compromisso com o que eu falo, sendo um pastor, se aquilo que eu falo está escrito. Porque o compromisso de Deus não é comigo, é com a palavra dele. Isso traz muita confusão, por quê? Tem muita gente desviada, mas falou a palavra e a palavra se cumpriu. Aí a pessoa fala, mas como que a pessoa estava fazendo isso se ela falou e aconteceu? Mas Deus não cumpriu e não honrou a vida daquela pessoa. Está confuso ou está entendendo? Não, com certeza. Deus honrou a palavra dele. A palavra dele. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Então a gente cria coisas para mostrar uma santidade, uma espiritualidade. E essas coisas são falsas. Alguém já me falou em questão de roupa, né? Pastor, mas será que pode roupa tal? Eu respeito a visão das igrejas, amém, tranquilo. Mas eu falo assim, o que a Bíblia diz é que o cristão se veste de forma decente. Não é de qualquer jeito. Porque essa graça, não pode escandalizar, né? Essa graça que não transforma, não é a graça verdadeira. Porque a graça que te salva, ela te transforma. Ela muda a sua mentalidade, metanoia. É uma mudança de mentalidade. O arrependimento verdadeiro traz isso, uma mudança de mentalidade. Você não pensa mais apenas através da sua cultura, seus conhecimentos, a sua vivência. Você pensa com a mente de Cristo. Você não vê mais apenas com a sua ótica humana. Você enxerga com os olhos de Cristo. Então, há uma mudança de mentalidade. Então, pastor, sobre doutrina, qual a roupa? Uma roupa que glorifica Jesus. Uma roupa decente. Seja calça, seja saia. Deve ser uma roupa decente. Por quê? Se a Bíblia não fala, não é padrão de santidade. Não pode cortar o cabelo por causa disso e daquilo. Aí distorce o texto. Como as pessoas pegadas ao externo, né, gente? Impressionante. E distorce o texto, porque tem toda a questão, uma outra hora a gente vai falar sobre isso, mas a questão de Corinto, né, do véu, do cabelo e tal. Sim. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo estava resolvendo uma situação naquela cidade. Então, assim, mas aí o pessoal pega isso como meio de santidade. E, na verdade, aquilo que deve ser tratado, que é o interior, não é tratado. O que é uma vida santa? É uma vida conforme as Escrituras. É o que o Senhor fala. E eu falo assim, olha, gente, não é por nada, tá? Vocês podem discordar. A graça não é mais fácil que a lei. Eu não acho. Eu vou falar o porquê. Na lei, para ser pecado, era necessário o ato de adultério. Aí vem Jesus e fala assim, você que pensou, já adulterou. Como que é mais fácil? Se a gente vive uma aliança maior, Hebreus fala isso, a nossa aliança com Cristo é maior, é mais excelente. Nós estamos debaixo de maiores promessas. Imagine isso. É o tempo do Espírito, é o tempo do Espírito Santo. Então é muito além. E o nível de compromisso deve ser muito além também. Então, na lei, se você mata, você é um assassino e é pecado. Na graça, se você ofende. E aí nós nem temos temor em ofender alguém, falar mal da vida de alguém, julgar quem nós não conhecemos, matar o nosso irmão.
Então, o padrão é maior, as pessoas não entenderam isso ainda. Então, a graça que te salva, ela te transforma também. Tem gente que acha que a graça é permissiva. Não, tá tudo certo, Jesus pagou, tá tudo certo, eu posso fazer o que eu bem entender. Então a pessoa não entendeu a graça, não entendeu o sangue de Cristo, né, derramado pelas nossas vidas. Se a gente entender esse amor, se a gente entender, né, a gente não vai querer pecar. E a gente volta no início que o senhor falou, né, pastor? Tudo é falta de entendimento. Tudo é falta de conhecimento. A fonte está aí. Outro dia eu comentei, tantos lugares que é proibido a Bíblia. Tem lugares que as pessoas fazem filas gigantes para ler um versículo. Tem histórias assim. E chega lá, você vai ler o que está ali, você não tem muito tempo. Então, quantos lugares que é proibido, que as pessoas dariam de tudo para ter uma Bíblia. Hoje a gente tem a Almeida, tem a Shed, eu mesmo tenho um monte de Bíblia. A questão é, nós lemos a Bíblia, a fonte está aí, o manual está aí. Ah, pastor, mas cada um interpreta de um jeito. Não, porque tem um contexto, né? Tem um contexto. Então basta você realmente com seriedade ler o texto, entender o contexto. Não tem como cada um sair para um lado, porque é isso que o pessoal fala, né? Não, mas cada um interpreta do seu jeito. Não, isso não existe. A fonte está aí, existe a exegese exatamente para isso. Você vai entender o texto, o contexto. Um exemplo. Paulo falou assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Toda heresia sai da Bíblia também, sabia disso, né? Toda falsa religião sai da Bíblia. Toda falsa espiritualidade sai da Bíblia. Como? Distorcendo uma palavra. Não pegando o contexto. Essa é uma. Muita gente gosta, eu não estou criticando, coloca no vidro do carro, né? Posso todas as coisas. Tudo bem, tudo bem. Se ele entendeu essa mensagem, o posso todas as coisas não é, eu vou hoje, comprar um carro zero, porque o Senhor está comigo e eu posso. Eu vou hoje mudar para uma casa maior, eu tenho um nome limpo, eu vou alugar uma casa melhor, com piscina, meus filhos merecem. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já criou uma heresia. A heresia é um ensinamento contrário à palavra de Deus. Você distorceu o versículo. Então pega o contexto, vai resolver. Posso passar fome, posso ter muito alimento, eu posso ter muito dinheiro, eu posso não ter nada, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o contrário. Paulo está falando das suas dores, que ele aprendeu a viver com muito e pouco, tendo e não tendo, com fome ou estando com a barriga cheia. Posso todas as coisas. Então é exatamente isso. A verdadeira espiritualidade não tem outro meio, outro caminho. A tecnologia é muito bom para a igreja. Glória a Deus. Os meios, hoje nós evangelizamos através das redes sociais. Olha, essa é uma ferramenta de evangelismo. As pessoas nos conhecerem, as pessoas ouvirem a palavra de Deus, né? Então, glória a Deus pela tecnologia. Mas a vida com Deus não mudou. A receita não mudou. É crer em Cristo, é uma vida de oração, jejum, compromisso com a palavra. É o básico, não mudou. É isso, é exatamente isso. E pela igreja primitiva nós aprendemos o nosso cotidiano. É Cristo no nosso dia a dia. É a nossa mesa revelar Jesus. Essa é a verdadeira espiritualidade. É o compartilhar Cristo, não só no domingo, mas Cristo estar conosco na segunda. O nosso trabalho é santo. O que nós realizamos, pastor, eu sou pedreiro. Você vai ser não só o melhor pedreiro, porque você tem o Espírito de Deus, como você vai honrar Jesus através da sua honestidade. Não, pastor, mas como meu trabalho é santo, eu sou eletricista, né, o esposo, vai lá em casa à tarde. Então, você vai honrar a Cristo através do seu testemunho de vida, do seu trabalho, da sua honestidade. É isso, gente. A verdadeira espiritualidade é revelada no dia a dia, quando nós revelamos Cristo. Mas não o Cristo inventado, não as doutrinas dos homens, mas sim a doutrina de Deus, o ensinamento da palavra, aquilo que o Senhor nos deixou. Como a gente tem dificuldade de assumir esse papel espiritual. Eu falo que, na verdade, a nossa vida sobrenatural é a natural, né? E a gente tem dificuldade de ter essa mentalidade, né? E por isso que a gente tem que estar todas as vezes renovando a nossa mente através da palavra. Eu tive uma experiência quando eu trabalhava na farmácia, como a gente só pensa na gente, a gente é muito egocêntrico, né? E eu lembro que eu tinha me formado em técnico de segurança do trabalho, eu falei, não, agora eu vou atrás do meu ramo, porque aqui ninguém me dá valor, eu não recebo como eu mereço, e isso, aquilo, eu cheio de mim, né? E resolvi sair.
pedir as contas. E não perguntei pra Deus, né, se era pra eu sair ou não. Fui lá porque eu achava que eu merecia algo melhor. E por fim fiquei parado um tempão, não consegui nada. E Deus sempre falou muito comigo por sonhos. É difícil eu lembrar sonho, mas quando eu lembro, porque tem uma mensagem ali. É impressionante. E eu lembro que, tipo, de sexta pra sábado eu sonhei que eu tava sentada na mesa de frente para as patroas e eu assinei um papel e entreguei pra elas e me deram um molho de chaves. Eu já ficou um pouco pontual pra mim, o que estava acontecendo, que chave é essa, que papel é esse. E eu não tinha ido lá, eu não estava pensando nelas, nada disso. Quando foi de domingo para segunda, eu sonhei de novo com elas me ligando que a menina que entrou no meu lugar tinha ido embora, elas precisavam muito da minha ajuda, precisavam que eu voltasse. Caramba, 2 sonhos assim. Falei, vou dar uma ligada lá, para dar uma sondada do que está acontecendo, porque alguma coisa está acontecendo naquela farmácia. E aí no dia eu liguei, quem atendeu foi justamente minha ex-patroa. Ela falou, Mari, tá tudo bem, tudo? E aí, como é que estão as coisas pra aí? Tudo certo? Você não pode vir aqui pra gente dar uma conversada? Eu já entendi que tem alguma coisa. E eu fui tranquila, porque eu sabia que Deus já estava me mostrando que alguma coisa ia acontecer. Então eu já sabia também que se elas me chamassem para voltar, eu deveria voltar, porque eu percebi que no sonho era muito pontual. E foi justamente isso que ela foi falar. A menina que entrou no meu lugar teve um problema conjugal, eu estava indo embora da cidade, justamente, que apareceu no segundo sonho. E elas estavam precisando de ajuda porque a outra também ficou grávida, enfim. E aí tudo bem, eu voltei perguntando para eles por que eu tive que voltar, por que eu tive que me submeter a voltar. E fiquei com aquilo na cabeça, falei, poxa, voltar tudo de novo, fazer tudo de novo, retroceder, né, aquela coisa, mas tudo bem, entendi que tinha que voltar, voltei. Passado um tempo, nós estávamos conversando lá entre nós, inclusive a Lu do Fer, trabalhava comigo, ela chegou, ela falou assim, nossa, dificuldade de fazer devocional, dificuldade de ler a Bíblia, a gente estava comentando a respeito disso, falei assim, gente, vamos fazer um devocional nós aqui, né, quem quiser, a gente chega uns 10 minutinhos antes de abrir a farmácia, a gente lê um versículo, faz uma oração, enfim, a gente vai se fortalecendo, vamos tentar. Ah, vamos, né? Então foi eu, ela e mais um no começo, ali um pouco mais outro, ali um pouco o pessoal do laboratório aderiu. Quando eu vi, tava todos os funcionários chegando mais cedo para poder ouvir a palavra, enfim, tinha católicos, tinha até um bandista ali. Sim. E pessoas foram salvas, porque eu lembro que fiz o apelo, entreguei o Novo Testamento também, que meu pai ele faz parte de Gideões, ele entregou, entregamos o Novo Testamento. Então a semente foi plantada. Depois eu entendi, o Espírito Santo falou assim, entendeu por quê? Não tem nada a ver com você. Para de buscar motivos só para os seus desejos, para as suas vontades, para aquilo que você sonha. Não. Me pergunta qual que é o meu plano, qual que é a minha intenção, o que tem ali para você semear. Então foi aquilo que o pastor falou. Às vezes a gente está dentro de um ambiente que parece que mas Deus quer te usar lá, como boca dele ali. Às vezes tem uma pessoa enferma sofrendo, alguém na família, e Deus quer que você ore para aquela pessoa. E aí a gente quer olhar para púlpito, a gente quer olhar para um cenário que vai nos favorecer. E às vezes é naquela simplicidade que Deus vai te usar e Ele vai te honrar naquilo. Então a gente tem que parar de ser egocêntrico e ser cristocêntrico, né? Então acho que esse é o maior pecado e maior erro nosso, que a gente tem que constantemente matar, né, a nossa carne, né? Parar de pensar só em mim, que eu quero, né? Que a gente fica usando Deus para querer satisfazer os nossos próprios desejos. Não é assim, né? Porque assim a gente não encontra satisfação na nossa vida, jamais. Nós mentimos para nós, né? Muitas vezes. Porque é exatamente isso. Não, eu posso viver algo maior, eu quero viver. Não há problema nisso, desde que você honre o lugar que você está. É verdade. Não há problema nisso. Você pode estar em um lugar e sonhar em um lugar melhor aos seus olhos. Porém, honre o lugar que você está. Eu já passei em alguns lugares, vocês, todos nós, né? Questão de trabalho, em várias situações. Todo lugar tem coisas boas e ruins. É verdade. O casamento é assim. Imagine se você for falar só as coisas ruins do seu casamento, do seu namoro, só os defeitos do seu namorado. Misericórdia. Então, assim, honrar o lugar que você está. Guarde as coisas boas. O que Deus permitiu você passar, você crescer. Todo lugar que você passou foi um instrumento de Deus para preparar você. Então, aí nós mentimos. É exatamente isso. Ó. Eu vou sair daqui, porque Deus tem outra coisa. Mas não é honrando aqui que Deus vai te colocar lá. É igual a questão dos filhos. Eu dou a minha vida pelo meu filho. Que pai e mãe não fala isso? Você não fala isso? Eu dou a minha vida, sim ou não? É, lógico. Fala tá. Muito. Aí a pergunta é, e meia hora para brincar com ele? E um tempinho, então? Se você está disposto a dar a sua vida, por que você não tem dado uma hora do seu dia? Meu filho Asaf tem 10 anos e ele é toda hora, ou é bola, ou é pescar. Se depender dele, a gente vai viver passeando e andando, né? Tem que ter um equilíbrio.
mas tem momentos que eu estou cansado, minha cabeça está em outro lugar, tantas responsabilidades. Sábado mesmo, agora, eu já acordei falando, eu vou fazer isso, tal, tal. Aí ele viu, pai, vamos jogar bola no Lago Azul? Aí o Senhor falou no meu coração, é isso. Vai lá com seu filho, é esse momento, ele vai crescer. Aí eu deixei tudo naquele momento para ter um momento com ele. Porque a gente fala, eu dou minha vida, mas não dá uma hora. Né? Ah, eu quero algo melhor, mas não honra o lugar que está. Então, seja fiel no pouco, o muito eu te colocarei. Então é ter clareza, não, esse não é o lugar que eu quero estar, eu sei que não é isso que Deus tem para mim, eu creio, eu enxergo isso porque você vai chegar até o ponto que você vê. Se você não vê, você não vai chegar. Agora, fora da palavra, né, Henry Ford falou isso. Ele falou assim, se você acredita que pode, é verdade. Se você acredita que não pode, isso também é verdade. Você vai chegar até onde você vê. Mas não há nada de errado no lugar que você está. Porque você está ali para fazer a diferença. Você é luz ali. E talvez é exatamente isso. Deus está usando você, você está se sacrificando para continuar em um lugar que você percebe que não é mais seu, mas Deus está usando a tua vida ali. E honrando a Deus onde você está, é que Ele vai colocar você no lugar que você deseja. É forte isso mesmo. É, pastor. Tá na hora do almoço já, né? O cérebro tá assim, ó, tá assimilando, né? Tudo as informações, porque realmente é uma palavra que nos confronta. E a palavra do Senhor tem que tirar a gente mesmo do comodismo. Se a palavra não tá te confrontando, não sei que palavra que você tá vendo. Tem alguma coisa muito errada nisso, porque a palavra tem que confrontar. Tem que tirar a gente dessa zona de conforto, porque isso é evangelho, né? Negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e vamos. Aquele que não pode largar tudo por amor a mim não é meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Constantemente a renúncia, gente, porque a gente tem esse conflito da nossa carne, de querer fazer as nossas vontades, de querer, né, suprir os nossos desejos. E a gente fala muito sobre isso, Dani, né? Como que as mídias sociais, como que as redes sociais têm sufocado a gente com isso, né? De, você precisa ter isso para ser feliz, você precisa ter aquilo, se comparar, de contemplar aquilo que não é para ser contemplado, na verdade, né? Porque aí a gente acaba tirando foco em Deus. Então, que a gente possa realmente ter essa vida, essa doutrina embasada aqui, ó, nas escrituras. Se tem alguma dúvida a respeito daquilo que está sendo dito no altar que você está indo, volta lá, Senhor Espírito de Deus, me revela, tá certo, tá errado. Sempre a palavra, ela é imutável, ela sempre vai gerar vida onde não tem e vai também tirar a gente do erro, do pecado e do engano, né? E pastor, que essa palavra realmente, assim, para mim foi muito importante também, né? Porque tem muitas coisas que a gente precisa alinhar, né, Dani? A gente precisa alinhar, precisa ajustar, porque a nossa vida com Deus é assim, né? Constantemente. A gente não consegue estar sempre 100%, mas a gente tenta. Com certeza a gente tenta. Amém. É entender isso, né? Que a vida com Deus é a vida diária, é o dia a dia, é uma vida simples. E Cristo é revelado em todos os momentos da nossa vida. Essa é a vida verdadeira com Deus, né? E a verdadeira espiritualidade é exatamente essa que nós aprendemos na palavra. É o nosso modelo, a igreja primitiva, uma vida simples, partir do pão, oração, temor, respeito, revelar Cristo no nosso dia a dia, nas nossas conversas. Depois do culto, na janta, os nossos filhos ouvirem isso. Que culto maravilhoso. Por mais que a irmã desafinou. Né? Que palavra poderosa. Por mais que talvez a palavra não tenha falado tanto. Então, não é uma mentira. É porque o culto é para Cristo, não é para nós, né? Uma vez uma irmã falou assim para o pastor: pastor, por que na igreja não canta aquelas músicas que eu gosto? Aí o pastor falou: porque a gente não canta para você, irmã. É para Cristo, né? Cristo é o centro, né? Então não tem culto ruim. Se o culto é ruim é porque eu não ofereci o meu culto. Culto é homenagem, né? Então entender isso, a verdadeira espiritualidade é exatamente a nossa vida com Deus. Não terceirizar isso, né? Não se tornar dependente de pessoas. É a nossa vida com Deus. Existe uma hierarquia na igreja, mas isso é para a organização. Aquele que é Deus se fez homem e se fez servo. E ocupou o papel do menor escravo, que era lavar os pés. Muitas pessoas não sabem disso. Lavava os pés o escravo que não tinha nenhuma aptidão. Ele não sabia
domar o cavalo. É o pior dos escravos, né? É o que não sabia nada, ele lavava os pés. E Jesus fez isso. Se submeteu a isso. Ninguém lavou os pés, que era o costume. Ele foi e lavou os pés. Então, entender que o Senhor nos chamou para servir. E o servir é no dia a dia. Não é só dentro da igreja. Lá também. Mas é com a nossa vida, né? Com os dons, talentos que Deus nos deu no nosso dia a dia. A nossa mesa deve revelar Cristo. E glória a Deus que eu estou aqui em uma mesa que revela Jesus. Amém. Eu sou muito feliz por isso. Amém. Dani, você quer fazer alguma pergunta, mais alguma coisa para... Não. Por enquanto, não? Por enquanto não, né? Gente, esses encontros aqui são fortes. Pastor, eu vou deixar agora para você os agradecimentos finais, alguma colocação que o senhor quiser falar, fique à vontade, porque a gente está aqui. Olha, hoje foi tutano do céu, gente. Tem que assistir, reassistir, porque foi bênção. Foi Amém. bom, pastor. Fique à vontade. Eu quero agradecer o convite, né? Amém. É tão maravilhoso fazer parte de uma mesa que revela Cristo. Amém. É isso que eu busco no meu dia a dia, porque até Cristo, né? Ele falava com a multidão, andava com 12, tinha 3 mais íntimos e um inclinava no peito. Então isso é questão de inteligência emocional, né? Tomar cuidado com a nossa vida, os lugares que nós frequentamos. Então eu sou muito grato por participar dessa mesa, desse momento. E o meu desejo é que essa palavra encontre lugar no teu coração como uma boa terra. E que você não seja enganado, enganada, mas que você viva em Cristo e para a glória do nome dele. Entendendo que tudo vem dele, é para ele. Tudo é para a glória do nome do Senhor. E que a tua vida seja para a glória do nome dele, o teu trabalho, a tua família, que a tua mesa aí, na sua casa, de onde você nos vê, também revele Cristo. Que você viva o verdadeiro evangelho, que não está com respaldo no homem, em um líder, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus agradecimentos a todos, todo o pessoal que acompanha. Só não esquece de apertar o sininho aí, né? Por favor, like, Porque essa é a maneira que a mensagem alcança mais pessoas. Esse é um instrumento de evangelização. Em nome de Jesus, vai alcançar. Em nome de Jesus. Fala que aqui é tudo simples, pastor. Deus deu a direção pra gente, a gente foi com os recursos que tínhamos, e é ele que vai continuando, dando continuidade, e glória a Deus por isso. Mas a gente precisa da ajuda de vocês. É isso aí. Mande esse conteúdo para o máximo de pessoas, porque você também pode ser um instrumento do Senhor aí com o seu celular, né? Aí no seu computador. É tão simples, um clique. Você pode estar abençoando a vida de alguém que às vezes está no engano, que não está entendendo a respeito da palavra do Senhor, e os olhos dela vai ser abertos espiritualmente falando e vai ser abençoado. Então seja um canal de bênção também, não tem nada a ver com a Mariângela, com a Dani ou com o Leandro, tem tudo a ver com Jesus. Esse trabalho é para falar de Jesus. Se você é amante das boas novas, se você ama a palavra do Senhor, nos ajude aí para que esse conteúdo seja entregue para muitas vidas. Amém, pastor? Então vamos pegar nossa xícara, terminar da melhor maneira possível. Você também brinda com a gente aí e não deixe de abençoar outras vidas e exercer o seu chamado, o seu propósito aqui nessa terra. Que Deus abençoe, pessoal, para mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Deus abençoe, pessoal. Até mais.